meninas, boa tarde, tudo bem? Estamos de volta e conforme eu já falei ontem, né, hoje nós vamos continuar com História, para a gente poder concluir nossa apostila do segundo bimestre, ok? Então vamos lá, vamos abrir na página 190. Ao abrirmos na página 190, nós vamos encontrar, né, falando sobre a continuação, né, que a gente começou ontem, do café. Então vamos lá. Nós vamos ver como foi, né, importante o café no Brasil naquela época. Vamos lá, a leitura. O plantio do café foi tão importante para a época que várias mudanças ocorreram nessa região, como a construção de ferrovias, o crescimento da cidade de São Paulo com a chegada de vários imigrantes, a intensificação do comércio, a ampliação dos meios de transporte, como os bondes, a iluminação a gás, a água encanada e o esgoto. Então, conforme a gente viu na última aula, ainda falando sobre a senzala e sobre as vilas, nós vimos que não tinha esgoto e não tinha água encanada, né? Lembra que quando a tia leu, eu falei que o modo de vida deles era um modo muito simples. Então, era muito sofrido, né? Porque eles não tinham o principal. Então, aí a gente consegue ver que, com a chegada do café, né? Aqueles estados que eram principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, começaram a plantar o café, começou a aparecer as melhorias. Então, a principal tá aí, ó, água encanada e o esgoto. Além disso, tivemos construções de ferrovias para poder levar o grão do café, né, de um lugar para o outro. Então, já começou a deixar de ter aquelas pessoas os carregadores, né, que levavam as coisas, já ficou a cargo da ferrovia, dos trens levarem, né, era trem de carga, trem cargueiro. Temos o crescimento da cidade de São Paulo, que acontece? Ela surgiu igual uma vila, né? Foi aos poucos e foi crescendo. Então, quando teve bastante gente, digamos que São Paulo fez um boom e cresceu. Então, assim, foi crescendo, ao ponto de chegar aí entre os maiores plantadores, né? Tinha maior colheita de café, São Paulo, Rio de Janeiro e mais para frente Minas Gerais. Então, com isso, intensificou, ou seja, aumentou o comércio, a procura de comprar o café foi maior, né? A venda, a compra. Meio de transporte, porque as pessoas começaram a trabalhar, então precisavam se locomover de um lado para o outro, e carro naquela época não existia, ou era muito caro, né? Então, o meio de transporte mais favorável para todos foram os bondes e a iluminação a gás. Então, as casas começaram a ter a lamparina, né? Você acendia lá o gás, acendia o fósforo e ficava aquela lamparina. Não sei se vocês conhecem, acho que algumas casas na roça ainda podem ter a lamparina, tá? Então vamos lá, voltando para a leitura. Os fazendeiros, conhecidos por barões do café, preferiram deixar as fazendas e morar nas cidades. Enriquecidos, começaram a construir palacetes luxuosíssimos com vidros coloridos, cerâmicas francesas, lustres de cristal vindos da Europa, louças de porcelanas chinesas ou francesas, talheres de prata, enfim, tudo que na época se usava na Europa, inclusive no vestiário. Observe alguns palacetes de barões do café situados na Avenida Paulista. Aí nós temos 3 casas dele, tá? Os barões do café eram quem? Eram os donos, né, do lugar onde se plantava o café. Então, eles começaram a ser reconhecidos por barões do café, os donos do café. Por isso esse nome. Aí nós temos 3 casas diferentes. E ali embaixo, né, no finalzinho da apostila, a gente tem, um lado da rua, os grandes produtores de café e suas mansões, no outro, os bairros pobres,
com a presença de muitos imigrantes, na maioria comerciantes. Migrantes por quê? Porque eles estavam vendo que São Paulo estava dando certo financeiramente e começaram a sair dos outros estados, que não tinham nada. Estados lá de Bahia, os estados lá de cima do país, e começaram a ir para São Paulo em busca de uma vida melhor, certo? Agora nós vamos para a página 191. Na página 191, nós temos aí, né, mais fotos, falando como era antigamente. Então vamos à leitura. A vida em sociedade também ganhava novos hábitos entre os barões de café. Saraus, saída para cafés, jantares e festas eram frequentes. E assim a cidade começa a se definir. Abaixo você pode observar fotografias do centro da cidade de São Paulo. Ela passou por grandes transformações e modernizações. Então, o que acontece aí? Antes de eu comentar sobre as fotos. A cidade foi se adaptando, foram chegando novas pessoas, novos costumes, e vocês, né, no caso os moradores da cidade, acabaram se adaptando. Saraus, o que é saraus? São leituras de poema, né, uma roda, e as pessoas lendo os poemas. Então ali isso, né, seria um sarau, assim, de forma mais simples para vocês entenderem. Saída para café, então assim, aquele monte de homens, de mulheres bem arrumados, saindo para cafés, jantares e festas dadas pela alta sociedade, pelos barões do café. Então ia todos os barões de café da região com as suas famílias. Então começou a ter bastante movimento, que era diferente, né, que a gente pode observar quando lemos sobre os escravos das senzalas, né, como eram antes de surgir as vilas. Então, olha a diferença. Aí nas fotos a mesma coisa, são 3 fotos de São Paulo. A gente pode ver totalmente diferente daquela foto. Se a gente voltar algumas páginas para trás na apostila, a gente vai ver totalmente diferente as fotos do início das vilas para a foto de São Paulo, já nessa época, né? Então, foi assim, bastante mudança. Então, vamos lá, continuando. Os barões de café, embora vivessem na cidade, construíram nas fazendas de café grandes casarões, sempre com muito luxo, pois eram nas fazendas que se passavam grande parte de seu tempo. Observe a imagem. Aí a gente pode observar essa foto aqui, ó. É a fazenda, né? É a casa do dono do barão do café, ou seja, casa luxuosa, quantidade de janela, quantidade de espaço, né? E muitas vezes eram o barão, a baronesa, né, que vem ser a esposa do dono do café, vamos colocar assim, e a filha, ou seja, uma casa enorme para poucas pessoas. Essa fazenda é a Fazenda Histórica do Café, Fazenda Boa Vista, em Bananal, São Paulo. E lá no finalzinho da apostila, a tia colocou aqui no cantinho, para a gente não precisar mudar a página separada. Vamos passar a mudar a página junto. A grande maioria desses casarões estão preservados pelo patrimônio histórico e hoje foram transformados em bancos, museus e hotéis. Neste, o turista tem a oportunidade de vivenciar um pouquinho dessa época. Ou seja, esse lugar aí hoje é um hotel. Então, é propriedade histórica, que quer dizer, faz parte da história. Vocês lembram que a tia explicou já, né, sobre os patrimônios, né, históricos. Então, isso aí é desse jeito, ninguém pode mexer, ninguém pode mudar, só pode preservar do jeito que tá. Joia? Então, vamos lá, próxima página, 192. Temos aí uma foto. Nós vamos ver a imagem aí, né, que o próprio apostila está explicando. É um casarão, a gente vê que é uma imagem de hoje em dia, né, que temos aí uma rua com prédios, né, você vê ali do lado prédios, então é uma imagem atual, temos ali um carro, mas as casas em si ali, essas 3 casas aí, não é uma casa atual, certo? Então vamos lá. Casarão 8, localizado na volta da Praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, Rio Grande do Sul.
tornou-se o Museu do Doce, ou seja, é outra casa aí, né? 3 casas que é patrimônio histórico. Então, vamos lá, continuando. Embora o café tenha trazido muitas melhorias para as regiões onde ocorriam seu plantio e uma vida de luxo para seus produtores, as estradas e muitas ruas das cidades continuavam sendo de terra, além de serem estreitas, sujas, úmidas e mal cheirosas, ou seja, elas eram fedorentas. O governo passa então a reurbanizar e a modernizar as cidades, retirando as pessoas de baixa renda de suas casas para poder dar espaço à construção de novos casarões e a abertura de novas estradas. Com o aumento da população e o intenso trânsito de pessoas, a sociedade brasileira passou a enfrentar problemas relacionados à falta de higiene nas cidades, visando melhorar as condições de limpeza das ruas, uma vez que havia epidemia de doenças como a febre amarela e a varíola. O governo do Rio de Janeiro, por exemplo, teve que tomar algumas medidas que melhorassem a qualidade de vida dos moradores das novas cidades. Uma dessas medidas ficou bastante conhecida como Brigada de Mata-Mosquitos. O que eram isso? Era um grupo de homens, né, que aplicavam inseticidas em focos de mosquitos, que teve início por volta de 1904 e gerou uma campanha de vacinação contra a varíola. Ou seja, os problemas melhoraram, mas continuavam. Por quê? Porque eles continuavam com problema de higiene, continuavam com superlotação de pessoas, né? Eram pessoas de baixa renda ocupando espaços, né? Segundo a visão deles. Então, o governo resolveu tirar as pessoas dali para poder fazer as mudanças que eles queriam, né? As mudanças que eles achavam necessários. E tentar controlar, né, a epidemia que estava acontecendo ali na época. Mas, vou entender não. Mas que fique claro que isso sozinho não iria resolver o problema, né? Então, vamos lá. Próxima página. Página 193. Observe algumas fotos da época para ver como ficou a cidade do Rio de Janeiro. Nós temos 3 fotos aí. Vocês estão vendo que é bem diferente da cidade de hoje, né? A gente pode ver a praia, né? A primeira foto, se eu não me engano, é no centro do Rio. A segunda foto parece ser Copacabana, mas eu não tenho certeza. E a terceira foto parece ser o centro do Rio também, mas eu também não tenho certeza, porque são lugares muito diferentes de hoje em dia, onde a gente já está acostumado, então não tenho certeza. E aqui ele não fala onde é. Vamos lá. As famílias ricas que viviam no Rio de Janeiro e em São Paulo procuravam, nesse processo de modernização, imitar os aspectos culturais da Europa. O teatro municipal dessas duas cidades era frequentado por essas famílias, que nele apreciavam a arte europeia, um concerto de ópera ou balé. Mas essas mudanças benéficas atingiram uma pequena parcela da sociedade. A maior parte desta, ou seja, da sociedade, ao ser despejada de suas casas por causa da reurbanização, foi para os morros, dando início às favelas no Rio de Janeiro. Ou seja, eles mudaram, né, para tentar solucionar um problema e criou outro problema, né, um problema que a gente tem até hoje. Isso porque teve planejamento na hora de tirar as pessoas das suas casas? Não teve planejamento. Eles só tiraram e pronto, você se vira. Então aí começou, né, o problema. Aí nós temos o nosso amiguinho perguntando: e a vida no campo também melhorou? Vamos ver agora na próxima página, né, se melhorou ou não. Não, vocês continuam na 193. A tia que vai trocar aqui. Ele já está respondendo: não. As condições de vida e trabalho continuavam precárias,
e muitos trabalhadores saíram do campo em direção à cidade, buscando melhores condições. Qual o nome disso? Tia já explicou? Êxodo rural, quando sai do campo vai em busca da cidade. Então, desde antigamente que já existe isso. Devido ao declínio da atividade cafeeira, ganhavam destaque nas cidades as indústrias. Elas passam a trazer mudanças significativas do modo de vida tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Aqui nós podemos perceber que o café já não está dando tão certo, já começa a ter os problemas do café. Então já começa a ter o abandono das pessoas do campo indo em busca da cidade. Então começa a ter mais gente na cidade e isso requer mais trabalho. Então as indústrias que estão na cidade passam a ter mais destaque. Então daqui a pouco eles vão querer mais funcionários, né? É toda uma mudança, né, que acontece durante os anos. Então vamos lá. Agora sim vocês vão trocar de página. Aí a tia deixou aqui para poder ficar mais fácil. Página 194 para vocês e eu continuo aqui. Diálogo com o texto. Número 1. Na época em que o Brasil era colônia de Portugal, muitos foram dos produtos extraídos e comercializados, o que gerou uma mudança na vida dos brasileiros. Organize as palavras do quadro na linha do tempo, formando uma sequência que respeite a ordem dos acontecimentos. Ou seja, vocês vão colocar aí de 1500 até esse último quadradinho, indo na ordem. O que aconteceu primeiro? Primeiro veio o quê? A indústria, o engenho, o ouro, o pau-brasil ou o café? Primeiro de tudo, assim que os portugueses chegaram no Brasil, eles gostaram da planta. Planta, qual era o nome? Pau-brasil. Então, primeiro foi o pau-brasil. Eles começaram a extrair o pau-brasil e levar para a Europa para poder plantar lá. Depois do pau-brasil foi o quê? O açúcar. Eles começaram a pegar o açúcar, né? O Brasil começou a plantar, né, o açúcar, começaram a surgir os senhores dos engenhos e o Portugal começou a levar as coisas lá para Portugal, referente do açúcar, e assim foi ganhando, né, o dinheiro. E depois veio o ouro. O ouro veio depois do açúcar. Aí vocês vão completar, tá? O que veio depois do ouro, o que veio depois. E aí o último, né? Também não vou fazer tudo, né? Então vocês vão completando o acontecimento, o que foi se tornando marcante, né? Vocês vão completar aí. Aí agora nós vamos trocar de página. Página 195. Última página. Na página 195, nós temos aí, número 2, observe algumas imagens abaixo, né? Algumas imagens. Temos duas fotos. São Paulo e Rio de Janeiro. A da esquerda é São Paulo. Aqui é São Paulo e essa aqui é o Rio de Janeiro. Letra A. Você ficou sabendo que a atividade cafeeira trouxe muitas mudanças para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Quais foram elas? Assinale com um X. Ou seja, vocês vão marcar um X, tudo que teve de mudança quando o café chegou, né? Quando começou a ter aquele grande transformação de mudança nas cidades. Teve construção de ferrovias? Teve, então marca o X. Teve transporte por meio de bondes? Teve, então marca um X. Transporte por meio de aviões? Não teve. E do uso da internet? Não tinha nem computador naquela época. Então, vocês vão vendo as opções, né? E vai marcando X no que vocês acham que tem e o que não tem, tá? Não vou fazer tudo, não. Vou só fazer algumas com vocês. Ainda na página, eu vou passar aqui, mas vocês continuam na página 195, tá bom? Letra B. Buscando imitar hábitos europeus, os barões do café passaram a ter novas formas de lazer. Dê alguns exemplos. Qual foram os exemplos? A tia explicou lá. Eles passaram a frequentar saraus, né?
as rodas de poesia. E que mais? Jantares e festas. Então, tem mais coisa lá no texto, né? Tem mais alguns. E vocês escolhem aí qual que vocês querem colocar, tá? E, por último, número 3, para finalizar nosso exercício. As mudanças ocorridas no modo de vida devido ao comércio do café foram iguais para todas as pessoas? Todas as pessoas tiveram a mesma mudança? E aí? Sim ou não? Não, né? Por quê? O café, né, ajudou quem? Os donos do café, né? Os senhores lá, os barões do café. Então, ele beneficiou apenas os ricos, né? Que já eram os donos. Os pobres continuaram e como? Na mesma coisa, né? Sem dinheiro, sem higiene, sem casas ou casas precárias. Então, né, a gente já sabe que a mudança não foi igual para todo mundo. Foi mais para os próprios ricos, né, os donos do café, que passaram, né, a ter mais dinheiro com isso, tiveram as modificações que eles quiseram fazer. Mas a maioria da cidade, né, a maioria da população, eles continuaram na situação que estavam. Meus amores, termina por aqui, tá? Quem tiver dúvida pode entrar em contato. Até a próxima semana. Um beijo para todos, um ótimo final de semana para vocês. Tô morrendo de saudade, amo vocês. Beijo.